Então, a graça e a paz são a todos, o Bíblia, Livros e Café. Hoje apresento o vídeo Os Efeitos do Terço. Então, vou contar um pouco da minha experiência com o terço, de recém-convertido ao catolicismo. Então, eu tinha duas certas relutâncias. Eu era apaixonado pela teologia católica, já estava lendo o catecismo, li alguma coisa de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, muita coisa católica, e estava deslumbrado com esse negócio. Mas eu tinha uma relutância em ir à missa e em rezar o terço, né? Até que lendo o livro do Scott Hahn, os dois livros do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma e O Banquete do Cordeiro, em que ele mostra, citando a frase de João Paulo II, que a missa é o céu na terra, em que a importância litúrgica da missa. Então, eu tive sentindo o coração, lendo o Amor Divino Encarnado, um capítulo do Amor Divino Encarnado, de ir à missa. Então venci essa resistência. Então a outra resistência, muito mais forte, era rezar esse texto. A gente tinha preconceitos, porque quando a gente é protestante, a gente ouve muito dizer que os católicos são errados em rezar o texto, por causa das vãs repetições, que Jesus disse para não usarmos de vãs repetições. Só que é o seguinte, Jesus nos alertou contra as vãs repetições, mas o texto não é vã repetição, não é repetição vazia, é uma rica repetição, rica espiritualmente. Então, eu percebi o seguinte, que Padre Pio de Pietrelcina rezava dezenas de textos um dia. O Scott Hahn disse que a oração preferida dele era o rosário. Padre Paulo Ricardo enfatiza a importância do texto. Até o Olavo de Carvalho, que eu admiro, sou aluno do Olavo no Seminário de Filosofia, fala da importância do texto. Luiz Gonzaga de Carvalho Filho, grande especialista em religiões comparadas, fala da importância do texto também. Eu digo, toda essa gente falando da importância do texto, então, algo deve ter de importante ali. Então, Nossa Senhora enfatiza muito, nas suas aparições, que nós rezemos o terço, o rosário, todos os dias. Então, eu lembro de uma experiência conversando com uma amiga, colega de trabalho. Eu estava em transição, entrando no catolicismo, eu conversando com ela, e ela disse, falou da experiência de um casal em que o marido era protestante e a esposa católica, e o marido, vendo certos erros da vida que acontece, ele pedia à esposa para que rezasse o terço. Rapaz, reza esse teu terço aí, porque quando você reza o terço, não sei o que é que acontece, mas as coisas dão certo. Então, eu disse, rapaz, se é tão importante assim, todo mundo falando bem desse terço, eu vou experimentar. Eu lembro que eu estava fiscalizando as Olimpíadas Brasileiras de Matemática das escolas públicas nesse ano de 2019, e a minha mente ela se revolta contra a ociosidade. Então eu estava ali, não estava lendo nada, não estava assistindo nenhuma aula, eu tinha que ficar vigiando aqueles meninos. E eu disse comigo mesmo, mas eu não estou fazendo nada aqui, então eu vou experimentar esse negócio de rezar o terço. Então, na minha infância, minha mãe tinha me ensinado a rezar o terço contando nos dedos. Então, não me custa nada, vou tentar rezar o terço aqui contando nos dedos. Então, eu lembro que eu rezei o terço meditando na letra do terço, meditando na letra do Pai Nosso e na letra das Ave Marias. E eu fui tendo alusões bíblicas e alusões práticas da vida fantásticas que eu nunca nem imaginei. Eu digo, oxe, que negócio é esse? Então eu percebi o primeiro ponto dos efeitos do texto, eu vou falar de 3. O primeiro ponto é que o texto te deixa mais inteligente. Você vai tendo compreensões espirituais maravilhosas rezando o texto. Então eu contei isso para o meu amigo Marcelo Vergotti, que é uma espécie de tutor em catolicismo. Então ele disse, o jeito certo de se rezar o texto é meditando nos mistérios. Então ele me passou um material em PDF para aprender a rezar o texto. Eu
fui de imediato numa livraria católica, comprei esse manualzinho aqui do Terço dos Homens, e comprei um terço, e comecei a rezar meditando nos mistérios, né? Inclusive assisti o curso do Padre Paulo Ricardo, Os Segredos do Rosário, né? Em que ele comenta o livro O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, de São Luís Maria Grimond de Montfort. E eu comecei a rezar o texto meditando nos mistérios. Então percebi que toda a minha leitura bíblica, que eu li bastante a Bíblia quando eu era protestante, eu passava horas e horas por dia lendo a Bíblia, então eu tinha uma bagagem bíblica bastante grande, e eu percebi que lendo a Bíblia, meditando nos mistérios, aqueles textos bíblicos que pareciam peças de quebra-cabeça desordenada, eles iam se organizando, como se fosse um quebra-cabeça montando, e a Bíblia ficando mais clara para mim. Então eu tendo alusões bíblicas fantásticas, então uma completude da Bíblia, relacionando com o nascimento, vida, paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e uma compreensão bíblica até de fatos da vida cotidiana. Então, e intuições fantásticas que eu nunca nem imaginei que poderia ser possível. Então, eu percebi que quanto mais a gente se aprofundava na reza do texto, mais inteligente a gente ficava, mais compreensão bíblica, mais compreensão do cristianismo a gente tinha. Então, primeiro ponto, o cristianismo, rezar o terço, te deixa mais inteligente. Segundo ponto, te deixa resistente a tentações. Então, eu percebi que rezando o terço, então certas tentações que eu estava sujeito a cair frequentemente, elas ficavam amortizadas, né? Eu ia criando uma resistência contra certas tentações. Eu fiquei até admirado, espantado. Que negócio é esse? Né? Tentações que eu era muito fácil de cair, não estavam tendo mais o mesmo efeito sobre mim. A principal delas é a falta de paciência que eu tenho terrível. E fui criando resistência a esse tipo de tentação. E outras mais, né? Então, a reza do terço te deixa mais inteligente, te deixa resistente a tentações. Minha mãe até comentou comigo, minha mãe que recém-convertida ao catolicismo, também graças a Deus era protestante, se converteu ao catolicismo, ela disse que o terço também funciona como uma espécie de terapia, em que você se acalma, né? Só que o terço tem essa parte de terapia, mas ele também é transcendente, né? Ele tem uma parte espiritual, a gente não pode esquecer disso. Então, terceiro ponto, né? A reza do terço te concede milagres. Então, eu lembro que uma coisa que era impossível de conseguir, né? A gente já tinha tentado de tudo e já tinha desistido, já tinha dado o braço a torcer, era impossível, eu e minha esposa. E eu disse, quer saber? Vou fazer um teste, né? Eu fui sem muita fé, não estava com fé nenhuma, e pedi a intercessão de Nossa Senhora, vou confessar aqui. Fui rezar o terço, né? A coisa que era impossível, se é impossível, vou pedir aqui, não sei o que é que vai dar, vamos esperar. Então eu rezei 2 dias seguidos pedindo, né, esse milagre impossível. E 2 dias depois de pedir, um milagre aconteceu na maior facilidade do mundo. O que era impossível foi concedido no estralar de dedos na maior facilidade. Tanto é que quando a prece foi atendida, a gente recebeu esse milagre, eu fiquei todo me tremendo, mostrei para minha esposa, eu estava todo me tremendo. E eu testemunho desse milagre. E ela é protestante. Então, a intercessão dos santos, principalmente a intercessão de Nossa Senhora, é uma coisa milagrosa, uma coisa poderosa, né? E
a gente no protestantismo, ele fala muito de que os santos não podem interceder, porque só há um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Eu digo, sim, meu filho, só há um mediador, mas não disse que só há um intercessor. Intercessores são vários, né? Por exemplo, você não pede para outra pessoa orar por você? As irmãs do ciclo de oração da sua igreja, você não pede para elas intercederem por você, elas orarem por você? Então, da mesma forma é os santos. A gente pede para que os santos orem por nós, intercedam por nós. Né? Então, mas os santos estão mortos. Não, mano. Jesus fala, né, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Eles estão vivos no paraíso. Então, os santos estão no paraíso. Eles estão mais próximos de Deus e têm maior intimidade com Deus do que nós. Né? Então, é muito mais fácil eles orarem, intercederem e o milagre acontecer do que, por exemplo, eu orar. Por exemplo, se você está com câncer, sei lá, uma doença terrível, você acha que se eu orar, quem é mais fácil Deus atender? Eu orando, o apóstolo Pedro orando? Eu orando, o apóstolo Paulo? Eu orando, a Virgem Maria orando? Quem é mais fácil do milagre ser realizado? Então, se você vê em Atos dos Apóstolos, Pedro ia caminhando, a sombra dele passava sobre as pessoas e as pessoas eram curadas, né? Demônios eram expulsos. Né? O apóstolo Paulo, só os lenços, os aventais que ele usava, as pessoas tocavam, as pessoas ficavam curadas. E eu sou passador de orando por uma pessoa que está com dor de barriga, diarreia, a pessoa não é curada. Não, por quê? Porque eu não tenho essa intimidade com Deus que eles tinham, que eles têm. Né? Por quê? Porque eles são santos e eu não sou. Então, a intercessão dos santos é uma coisa real, é uma coisa poderosa. É tão poderosa e tão real, para vocês terem uma ideia, que você vê que as pessoas que se convertem ao protestantismo, a grande maioria delas, que eram católicas no passado, que na verdade não eram católicos de meia tigela, né? Católico que não leu o catecismo, não lia a Bíblia, não é católico. Né? É como dizia o João Paulo II, Papa João Paulo II, o brasileiro é católico no sentimento, mas não é na fé. Ou seja, ele se sente católico, mas ele não tem a fé católica. Né? Mas mesmo assim, ele pedia, clamava a intercessão dos santos, e o milagre acontecia. Né? E ele diz o seguinte, para você, os protestantes dizem, para você ver o tanto que Deus é misericordioso. Né? A pessoa pedia a intercessão dos santos quando era católico, e o milagre acontecia, Deus é misericordioso. Não, é porque a intercessão dos santos é poderosa, a intercessão dos santos faz milagre, meu filho. Né? Os santos orando é muito mais fácil Deus atender do que eu orando. Então, um exemplo importante, né, de um amigo meu, disse até para ele que ia contar esse exemplo dele, quando ele era criança, ele brincando com um alfinete, colocou um alfinete aí na frecha da porta e ele disse, rapaz, e agora como é que eu vou tirar esse alfinete da frecha dessa porta? E ele teve uma ideia, já sei, por sucção, vou sugar o alfinete com a boca. E ele pegou, botou a boca na porta, sugou o alfinete, mas quando ele sugou o alfinete entrou na garganta dele, desceu, engoliu o alfinete. E a família dele, a mãe dele, tudo desesperada, agora meu filho vai morrer, engoliu o alfinete. E apelaram para a intercessão de um santo, cujo nome não recordo. E pediram para esse santo interceder junto a Deus. E um dia depois, ou dois, sei lá, não recordo, né, o alfinete desceu nas fezes e ele não teve nenhuma perfuração no intestino nem nada. Né? Então, por quê? Porque a intercessão dos santos é poderosa, é eficaz. Então, imagine você, a própria Virgem Maria intercedendo a Deus, intercedendo junto a Deus por nós. Então, é muito fácil, é muito mais fácil Deus atender. Então, nós temos essa maravilhosa bênção que é o terço e a própria intercessão da Virgem Maria. Né? Então, essa foi a minha experiência com
com o texto, de novo, convertido ao catolicismo, fazendo as coisas até meio sem fé, mas as coisas iam acontecendo. Né? Então, eu, com pouca fé, com pouca experiência de catolicismo, consegui vivenciar coisas maravilhosas. Então, imagine quem é mais antigo no catolicismo, quem é de berço católico, que aprendeu essas coisas desde o início, que teve experiências místicas, experiências espirituais maravilhosas, muito, muito mais grandiosas do que eu. Então, eu ainda estou só arranhando a superfície dessa maravilha que é catolicismo. Então, os efeitos do texto são 3, que eu experimentei. Te deixa mais inteligente. 2, te deixa resistente a tentações. E 3, faz milagres. A intercessão dos santos e principalmente a intercessão da Virgem Maria é milagrosa. Então, a própria Virgem Maria, em suas aparições, dizia: reze o texto todos os dias, reze o rosário todos os dias, é importante. Então, para finalizar, gostaria de terminar rezando uma Ave Maria. Então, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Forte abraço.